Fala pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Seller. Agora eu tô com um novo visual, a partir de agora eu vou usar óculos todo dia, contra a minha vontade, mas a idade chegou, né? Então não tem muito o que fazer. Mas o conteúdo é sempre muito relevante, né? Independente do apresentador, a gente está aqui para mostrar, fazer um podcast para você, vendedor. A gente trabalha, a gente traz vendedores, traz investidores, enfim, traz todo mundo do nosso ecossistema que fez, né, que fez parte ou que ainda faz parte da nossa história. E tem um assunto que é muito importante a gente discutir, que é essa questão de formação de líderes, né, no e-commerce, que é uma coisa sempre difícil. Vocês que estão ouvindo sempre têm muita dificuldade de encontrar um gerente, encontrar um líder, né, e você mesmo muitas vezes não sabe onde se capacitar melhor, e mais do que isso, né, estar dentro de uma comunidade, um network. Isso é muito importante, né? O Magis nasceu exatamente de uma comunidade dentro do WhatsApp, vocês sabem disso. Então tem muita oportunidade e a gente não pode levar essa história de que o concorrente é o nosso inimigo. Na verdade, o concorrente, na maior parte das vezes, ele é o nosso benchmark, e muitos concorrentes são amigos, né? Porque as dores são as mesmas. E para falar um pouco sobre formação de líderes, para falar um pouco sobre comunidade, network, estratégia de crescimento para o seller, a gente trouxe um cara, figurinha carimbada, muito importante, que é o Márcio Guimarães, para falar, é diretor da Conecon, e com certeza tem muita coisa esse papo hoje. Maurício, obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui participando do podcast de vocês. Eu tô com a voz um pouquinho rouca, só porque ontem eu fiz um evento do Conecon e estava um pouquinho gelado na hora que eu fui embora, então deu uma esculhambada um pouco na garganta aqui, mas tá tudo bem, a gente vai conseguir conversar. Muito obrigado pelo convite, pela honra de poder participar do podcast de vocês. Não, legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente eu queria te perguntar, se você falasse um pouco da Conecon, como funciona, qual que é o propósito de vocês, quando a gente fala em comunidade, o que um vendedor ganha fazendo parte dessa comunidade? Ou uma empresa como o Magis, enfim, né? Porque a gente não está falando só isso, eu estou inserido dentro desse ecossistema. Fala um pouquinho sobre essa operação. Maravilha, maravilha. Bom, antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que eu já... É tão legal eu estar aqui participando desse podcast com você, e principalmente com você, porque eu já fui usuário do... Quando falo usuário, parece que é uma coisa ruim, né? Mas eu já fui usuário do Magis 5, fui usuário do Magis 5, quando eu estava na Aqua Joias, que é uma loja de venda de joias de prata e ouro, que utilizou e ainda utiliza a ferramenta e não troca por nada. Então, eu sempre usei ela e sempre disse, putz, eu quero muito poder conhecer como é que é a estrutura do Magis 5, o que eles estão fazendo. Então, hoje, para mim é um grande prazer estar aqui para poder conversar com você, porque é uma ferramenta de referência, você também é uma referência dentro do mercado, e a gente tem que estar sempre perto de pessoas boas, né, dentro do nosso ecossistema. Falando um pouquinho do Conecon, acho que um dos pontos principais que a gente vai conversar aqui hoje é que o Conecon, ele evoluiu, né? Ele evoluiu, só eu acho que voltando um pouquinho também, o Conecon foi criado, ele foi fundado pelo Fernando Manzano, que foi um executivo da JET. Lembra da plataforma JET? Que ainda eu acho que ainda está funcionando, existindo, né? E o Fernando, ele foi executivo, foi diretor dentro da JET, ele mora em Ribeirão Preto, e criou o Conecon há 8 anos atrás, justamente para poder trazer conteúdo e poder colocar o interior do Brasil, começou por São Paulo, né, mas se expandiu para o interior do Brasil, no hype de fato do ecossistema de e-commerce brasileiro. Ele, em conversas com ele, porque eu estou no Conecon há mais ou menos 1 ano, em conversas com ele sempre me falou, Mal, a gente não tinha no interior empresas que queriam estar no interior junto com a gente, queriam contribuir com conteúdo. Então eu criei justamente para poder trazer esse conteúdo, né, para poder trazer essa sensação de pertencimento também ao e-commerce brasileiro para o interior do Brasil. Então começou em Ribeirão Preto, se expandiu para Franca e hoje se expandiu para o resto do Brasil. Hoje nós temos 18 grupos no WhatsApp,
dentro da companhia. Mas antes um pouquinho de falar sobre esses grupos, o Conecon hoje é uma empresa de educação. Nós nos posicionamos como uma empresa de educação com 3 pilares muito bem definidos. O primeiro pilar é o Conecon Academy, com o nosso MBA em e-commerce e os nossos cursos profissionalizantes também, e isso em todas as áreas. Em Google Ads, Meta Ads, em e-commerce do zero. Nós temos inúmeros cursos dentro do próprio Conecon para poder trazer esse conteúdo e para poder ajudar o ecossistema de e-commerce brasileiro. Você muito bem disse, todos os gerentes de e-commerce que estão me ouvindo aqui, eles não têm uma formação de gerente de e-commerce. Quando a gente fala de gestão de e-commerce de fato, não existe uma universidade preparada para isso. O cara se forma na guerra, o cara se forma nas trincheiras. Como eu me formei, como muitos amigos meus Bipando caixinha, também. né? Oi? Bipando caixinha. Bipando caixinha. A gente falando no saque com a cliente que está com o produto dela atrasado, falando com um Reclame Aqui, porque teve uma reclamação que está infundada, às vezes está afundada, sim, falando sobre integração e podendo resolver o problema de integração através de log de integração. Então a gente se forjou ali, nas trincheiras. E o Conecon entendeu isso e hoje a gente tem inúmeros cursos que a gente consegue ajudar essa galera não depender só de YouTube, né? Poder trabalhar também e estudar através de professores de mercado. Então, hoje nós temos os nossos professores, todos são profissionais de mercado. Aquela galera que está junto com a gente atrás do conteúdo que a gente mais sabe fazer, né? Esse é o nosso primeiro pilar, Conecon Academy. O meu segundo pilar é o Conecon Comunidade. O Conecon Comunidade, que é a grande raiz do Conecon, hoje a gente traz 4.200 membros dentro da comunidade e só crescendo. E hoje eu tenho quase 80% de membros que são sellers, que são vendedores de fato, tanto em marketplace como em lojas próprias. Hoje, 15% da minha comunidade está vendendo apenas em loja própria, 42% vendendo em marketplace e loja própria, e 42% ainda está estruturando a sua operação. Esse é o meu Conecon Comunidade, onde eu também tenho meus parceiros, empresas como Magi5, que estão lá com a gente, que podem estar com a gente, onde eles investem na comunidade e eles são os professores. Você, Cláudio, é o cara que vai gerar conteúdo para esses membros e vai gerar autoridade também. Então, esse é o meu pilar segundo, Conecon Comunidade, e o meu terceiro pilar é o Conecon Eventos, que são os eventos tradicionais que vocês já participaram de inúmeros também, com palco, né, com palestras, com estandes, com podcast sendo feito também dentro do evento, justamente para poder mostrar para o mundo, e principalmente para o mundo do e-commerce, o que vocês estão fazendo e o que vocês conseguem ajudar os sellers dentro do ecossistema. Muito legal. É assim, eu acho que a gente falou, falta... o comércio o e-commerce é novo, né? A gente não pode falar que é uma profissão antiga, né? Uma coisa é administração e economia, mas se a gente for considerar aí que o e-commerce efetivamente com esse poder todo, a gente pode retroagir a 10 anos. É lógico, é evidente que funciona há mais de 10 anos, que já tem o e-commerce, né? Mas eu acho que a gente está falando agora de um crescimento, né? A gente fatura mais de 350 bilhões de reais, a gente representa nesse momento por volta de 12% do varejo total, então são números grandes e está tomando cada vez mais importância e ter a Conecon nesse processo todo acaba capacitando muitas empresas pequenas, mas também muita gente grande que quer entrar nesse mercado. Então tem muita indústria que não sabe e ela quer buscar um profissional, então de repente o cara já fez um MBA, isso vai ajudar na empregabilidade, enfim, eu entendo que a educação é a porta de entrada para o cara ter o sucesso, né? Não adianta num estudo porque ele não vai conseguir. E a gente sempre começa a pensar como que essa comunidade pode ajudar o seller a crescer, né? Porque, Maurício, aquela história, né? Tem gente oferecendo
milhões aí em um mês e a gente sabe que não é realidade, né? É muito trabalho. E tá dentro dessa comunidade, entendendo as dores. Como que vocês veem isso? Como tem sido o dia a dia dessas comunidades que vocês têm construído para ajudar o seller? O que é mais difícil hoje dentro do mercado de e-commerce e dentro do nosso ecossistema é você alcançar pessoas e profissionais com conteúdo de fato que sabem o que estão fazendo. Infelizmente, hoje na internet brasileira, a gente tem muito guru que já fez algumas coisas bem cabeludas aí, bem esculhambadas, né, para não dizer outra palavra, e que acabam, entre aspas, enganando muita gente. Né? Eu já vi acontecer consultores de e-commerce ou consultores de marketplace que, olha só o que os caras fazem. Muitas vezes os caras fazem o seguinte, eles começam a vender no marketplace, vendem, e a margem deles é baixíssima. E aí eles pegam esse dashboard de eu faturei 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e estão às vezes perdendo dinheiro e colocam no mercado dizendo, olha, eu sou bom pra caramba, eu faturei tanto, agora eu abri um curso para te ensinar a faturar também. Ô Maurício, eu só pode falar, assim, eu conheço um outro caso que ainda é mais grave, né? Que o guru usava a plataforma mostrava a conta de um vendedor, né? Então não era nem ele, aí ele mostrava lá, pô, já vendi hoje, não sei o que, nem vendi. Então, assim, é muito sério esse negócio, né? Esses gurus que a gente tem hoje. É muito sério. Então, o seller hoje, o vendedor, ele não confia. A gente sabe que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente conseguia ainda conversar com muita gente. O fornecedor de tecnologia, e eu, Maurício, posso falar com propriedade, porque eu já tive agência também, já tive empresa SaaS, e antes era muito mais fácil de você falar com os vendedores. Você conseguia, os sellers, os lojistas, você conseguia trocar uma ideia, os caras confiavam de fato em você. E hoje essa confiança foi muito abalada justamente por causa disso, por causa desses gurus. Então empresas que são sérias, elas elas têm muita dificuldade hoje de falar com o vendedor e fazer com que esse vendedor ele confie de fato nela. Porque ele é bombardeado todos os dias por um cidadão que faz exatamente isso, que é enganar o cara. Dentro da comunidade, existe a chancela da comunidade. Então, eu, Maurício, chancelo as empresas que estão lá dentro. Consequentemente, as empresas elas conseguem atingir esses vendedores. O Fernando Manzano também é um grande profissional hoje do mercado de e-commerce brasileiro, também é presidente da Biacom, Associação Brasileira de Inteligência Artificial e Comércio Eletrônico, então ele também tem uma chancela dentro do ecossistema. Então, quem está dentro da comunidade busca isso. Além de buscar uma chancela de, Mal, essa empresa aqui, você conhece? Essa empresa que é mantenedora, o que você pode me falar dela? Todas as empresas que estão lá dentro passam pela minha chancela. Passam pela chancela do Fernando e todos os profissionais. Então, eles se sentem mais seguros. A segurança de estar dentro de uma comunidade, quando você vai buscar serviços de terceiros, é muito grande. Então, isso é um dos pontos principais. Agora, um outro ponto você sabe muito bem, ser empreendedor é uma profissão muito solitária. Às vezes a gente não tem com quem conversar. Eu não quero chegar em casa e conversar com a minha esposa, por exemplo, das tretas e dos BO que eu estou tendo na empresa. Porque até posso conversar com ela sobre isso, mas eu vou conversar com quem está dentro da comunidade sofrendo o mesmo que eu. Então a comunidade é uma forma de eu pegar e mandar mensagem para você que está dentro da comunidade, falar assim, Claudião, cara, eu tô passando por isso aqui, já aconteceu isso com você, bicho? Putz, cara, eu não sei o que fazer, eu tô meio perdido. Você já passou por aquela situação, ajuda esse cara, e esse cara depois vai ajudar outros e assim por diante. Então a comunidade, todas as comunidades ontem eu estava junto, todas as comunidades, e ontem eu estava junto com a Carol Moreno, do Mulheres do E-Commerce, ela fez uma palestra ontem no meu evento, a gente falou exatamente sobre isso. Hoje também, infelizmente, tem um dado muito importante dentro do Conecom, que 68% do mercado brasileiro de e-commerce ainda é masculino. Então nós estamos lutando para que o público feminino
as grandes mulheres que estão junto com a gente dentro do mercado também ocupem o palco, também sejam relevantes para estar no palco. E muitas delas estão nas grandes operações, né? A gente tem muitos casos aqui de clientes, de operações que as mulheres estão à frente, né? E há muito tempo e roda com muito mais tranquilidade. Acho que um dos primeiros clientes nossos é uma mulher. Aliás, a primeira cliente nossa é uma mulher que toca a operação até hoje. A gente está falando aí de praticamente 8 anos e realmente ela tem dificuldade da gente trazer, né? Estão trazendo ela aqui para o nosso podcast exatamente para isso. E a gente sempre pensa que esses grupos, né, né, o Magis, como eu disse lá no começo, só existe por conta dessas comunidades, né, por conta de uma comunidade que a gente coincidiu, eu e o Vitor estar participando, e eu sempre falo isso, de repente você tem uma operação que é muito próxima de outro. Vocês podem, além de trocar informação, pode trocar fornecedor, você vai ser amigo do cara, não inimigo, né? Porque é de boas práticas. E eu vejo que realmente vocês têm 2 pilares bastante importantes, né? Que é essa parte de educação, que é relevante demais, a gente vai falar um pouco ainda mais, aprofundar um pouco mais esse tema, e o outro de comunidade, né? Então, quando junta essas duas coisas, não tenho dúvida que vai potencializar a capacidade do seller crescer mais rápido, né? Perfeito, perfeito. O seller cresce muito, 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 e a gente tem sempre alguma conversa sendo feita dentro dos grupos. A gente sempre tem alguma resenha que a gente fala acontecendo dentro dos grupos. Então, quando você fala do pilar de educação e do pilar de comunidade, um retroalimenta o outro. Então, a comunidade é o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo. E nós, seres humanos, nós somos tribais. A gente quer pertencer e automaticamente a gente pertence a uma tribo. Tem a galera do rock, tem a galera do pagode, tem a galera do e-commerce, tem a galera do marketing. E eu quero pertencer àquilo. E eu tenho uma simbologia, eu tenho palavras que eu uso que a mesma galera utiliza. Então a gente pega esse neuromarketing, né, usando um pouco de neurociência, e faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquele grupo. Quando você se sente pertencente, você leva e você chancela, como eu falei já algumas vezes, a própria comunidade. E quando a gente coloca educação nessa equação, quando eu coloco a equação, aí fecha todas. Aí a gente consegue resolver qualquer problema. Porque o que é mais difícil hoje dentro do mercado são empresas grandes que ficam muito preocupadas com a concorrência e não ajudam o amiguinho que está lá também tentando escalar o e-commerce. Dentro da comunidade eu não tenho isso. Tanto é que ontem no meu evento eu tinha dentro de uma agência umas 10 agências concorrentes daquela mesma agência. E falamos sobre comunidade, falamos sobre como se ajudar. Então a gente está num caminho certo e se Deus quiser 2026 promete para a gente também. Isso é importante, né? Eu acho que a gente vem falando, né? Primeiro, muitas vezes é banalizada essa questão de network, né? Uma palavra que às vezes não faz muito sentido, ou que o cara... Então, eu acho que o principal se você está dentro de uma comunidade dessas que quer fazer um network efetivo, faça como eu, né? Procure o Vitor e transforme isso em um negócio. Então, é lógico, eu imagino, né? E eu vejo que a comunidade de você é exatamente essa, né? Não é para estar lá quando você tem problema, né? Mas participar ativamente, quanto mais você participar ativamente, mais resultado você vai ter, né? E eu queria entender assim, você tem algum case de sucesso de algum cara que fala, pô, esse cara foi bem legal, ele entrou, cresceu, ajudou, que efetivamente a Conecon impactou? Tem um case que é um cara que espero que eu vou depois mandar o link para ele, porque ele é um cara que ele gosta muito, né, do que a gente está fazendo dentro do Conecon, que é o Ricardo. Hoje o Ricardo ele é head de e-commerce da Probel Colchões, lá de Aparecida de Goiânia, é do lado de Goiânia. E ele é um cara que é um dos nossos maiores cases dentro do Conecon, porque ele entrou alguns anos atrás e ele mesmo fala, ele tinha muito que aprender. E dentro do Conecon, através do networking qualificado com as empresas, chancela do próprio Fernando Manzano, e também bate-papo e conversa com outros vendedores e outros sellers, hoje ele se posiciona como um dos maiores vendedores do Brasil,
no nicho dele, e ele fala, para quem gosta de perguntar para ele, que o Conecon foi um divisor de águas na carreira dele. Então, ele é um cara que realmente faz a diferença. Tem uma outra pessoa também que eu admiro demais dentro do mercado de e-commerce, que é a Mieko. A Mieko hoje, ela é uma profissional que atua dentro da Nuvem Shop. Né? Eu posso falar o nome das empresas, não tem problema, Todas. Né? Até de concorrente, fica à vontade. Aqui, até em casa, como eu disse, o concorrente não é nosso inimigo, né? Então, até porque a Nuvem Shop é um grande parceiro nosso. Ah, né? Perfeito. E eles estão numa crescente muito legal. E a Mieko, ela está atuando lá dentro da Nuvem Shop hoje. E ela tem o background de gerente de e-commerce, já foi gerente de e-commerce de outras operações, mas também deve muito ao crescimento dela, e ela fala isso com todas as letras, ao Conecon. O Fernando Manzano foi a pessoa que deu o palco para ela, que ofereceu o palco para ela poder levar para o mundo aquilo que ela sabe. E ela, depois desse palco, ela começou a foi para uma empresa melhor, uma empresa diferente, e hoje ela está dentro da Nuvem Shop fazendo um trabalho incrível, junto com eles também. Também é um outro grande case nosso, né? E um terceiro, que eu só para finalizar, é o Christopher, né? O mago do e-commerce, né? Que conhece como mago do e-commerce. Eu conheço ele como Chris, né? Um amigo pessoal meu há muitos anos. E ele também, para mim, ele é um dos melhores palestrantes que a gente já teve dentro dos nossos eventos presenciais. Porque ele dá uma palestra transformadora, que é uma coisa que eu, Maurício, defendo muito. Existe a palestra transformadora e a palestra informativa. A informativa fala de números do e-commerce, que o e-commerce está crescendo. E a transformadora é como que eu consigo, usando 3 pilares do Google Analytics, fazer com que você fature os milhões que você quiser. Isso é transformador. Então, olhando para esses números e você fazendo os cálculos corretos, você consegue faturar o que você quiser dentro do e-commerce brasileiro. Vamos aproveitar e já falar com o marketing para convidá-lo aqui para... Convide. Ele é um cara bacana. No começo do Magis, a gente trabalhou muito com ele como embaixador da marca, e só que assim, como a gente foi mudando o perfil, acabou não fazendo muito sentido pra gente, mas eu conheço ele e a gente vai convidá-lo sem dúvida nenhuma. Se tá ouvindo aí, pode ter certeza, a Gabi vai te chamar a qualquer hora, e se a Gabi não tiver o telefone, ela já aproveita e pega com você. Pega comigo. Pra falar, não consegui convidado e tal. Mas aí tem um terceiro pilar da Conecon, que é muito importante, né? São Paulo a cidade de São Paulo é um país, né? A gente está falando, o estado de São Paulo, então, é um país quase do tamanho da Itália. Então, o nosso continente representa mais de 50% das vendas online. Quando a gente compara a Argentina com 9%, né? Então, seja global. Então, a gente tem a gente é representativo, muito embora um dia de vendas da China represente o ano inteiro nosso, mas até aí é a China sendo a China, né? E uma das coisas que a gente fala, a gente tem um interior muito rico, né? E vocês têm uma atuação muito forte, né? E eu vejo que, quando você falou, vocês estão dominando com o evento, então vocês têm um braço de evento, né? Então a gente está falando aqui o terceiro pilar, então tem o pilar de educação, você tem o pilar de comunidade. E você tem um pilar fechando um pilar de eventos, que também é a hora que você traz para o palco empresas como o Magis ou palestrantes como o Mago, para mostrar que, né, novidades, caminho, porque muitas vezes o seller está preso lá no dia a dia dele e a gente tem mais tempo de entender um pouco, né, como funciona o TikTok, qual é o impacto, desce um degrau nesse negócio, ou leva informações que eventualmente ele não vai ter nunca, né? Como, por exemplo, dizer que o TikTok está chegando no terceiro maior marketplace do país ali. Então, né, tem o domínio absoluto do Mercado Livre, seguido da Shopee, e assim, os caras estão crescendo demais, considerando o tempo que eles estão no mercado, né, pouco mais de 2 anos, eles estão terceiro. Então, às vezes a gente vai falar que nem está no radar do vendedor. Então, tá no evento e poder falar isso é muito importante. E vocês fazem um negócio bastante interessante, que também vocês não querem fazer o evento aqui no centro de São Paulo, embora tenha outros eventos menores, mas vocês são muito fortes ali em Franca, Ribeirão. E como que vocês escolhem? Por que vocês fazem nessa região? Como que vocês elaboram esse evento para atrair gente de São Paulo? Fala
um pouquinho desse outro alicerce aí do tripé aí para fechar esse trabalho aí que vocês estão fazendo tão bem. Legal, legal. Bom, o Conecon, a sede do Conecon é em Ribeirão Preto. Então, o Fernando Manzano, ele mora em Ribeirão Preto. O nosso time operacional e de marketing também está lá em Ribeirão Preto. Então, o Fernando, ele estruturou o Conecon no interior. Ele fez toda a estrutura do Conecon em Ribeirão e também em Franca. Então, Franca fica a 100 quilômetros, mais ou menos, de Ribeirão. Então, os sellers lá de Franca, então uma galera, indústria, varejista, calçadista, eles estão fortemente ligados ao Conecon porque o Fernando atua muito lá também naquela região. Por que o Conecon hoje se posiciona para o interior do Brasil e não em São Paulo e Grande São Paulo? Porque todo mundo já faz. Uma das coisas que a gente mais fala dentro do Conecon é que nós somos contra o mais do mesmo. Então, hoje nós temos inúmeros eventos acontecendo dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Temos poucos eventos acontecendo em Campinas, é próximo, mas são poucos. Interior do Brasil, muito difícil também. Goiânia, Maringá, BH e Ribeirão Preto, nós não temos. São poucas empresas. A XPCon que você comentou está fazendo alguma coisa relacionada a isso no Brasil, só que tem uma grande diferença da XPCon para o Conecon. O Conecon é a empresa, é a companhia que eu atuo hoje como diretor do Fernando Manzano. O XPCon é uma empresa de eventos. O que eles te disponibilizam? Um palco e eles disponibilizam um stand. É aquilo que eles fazem. Eles têm algumas outras ativações e fazem muito bem. Né? O Samuel está lá fazendo um super trabalho, super bacana, e é relevante para algumas empresas. Nós do Conecon, apesar de nós termos um nome parecido, nós não somos uma empresa de eventos. Nós somos uma empresa de educação. Então, o nosso propósito é totalmente diferente. Então, quando a Magis patrocina um evento meu, eu chego para vocês e falo, olha, em Goiânia, você vai falar no teu stand com os sellers desse jeito. Então, eu te oriento como falar com o goiano. Porque falar com o goiano é diferente de falar com o cara de Maringá. Que é diferente de falar com um cara de BH. Porque o nosso objetivo realmente é trazer conteúdo para eles, trazer as melhores soluções e consequência disso faz com que você gere autoridade na cabeça deles e consiga gerar negócios. Então, por isso que a gente escolheu interior do Brasil, porque o interior do Brasil ele é muito negligenciado pelas empresas. As empresas de São Paulo e Grande São Paulo acreditam que o dinheiro está aqui. Mas não, tem muito dinheiro na mesa, no interior também, e a gente faz esse tipo de pesquisa dentro da comunidade. Só no interior de São Paulo nós temos 34 milhões de habitantes, no interior de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12, acho 12 ou 11, mais ou menos assim. Então, quem está no interior está navegando de braçada. Eu conheço empresas que estão em Franca navegando de braçada, ERP, plataforma de e-commerce navegando de braçada, porque as empresas daqui não estão lá. Então, esses caras estão fornecendo um grande serviço e estão performando demais. E o Conecon sabe que em Goiânia, por exemplo, Cláudio, a galera não tem conteúdo. Não tem agências, até tem, mas não são agências que se comparem ao conteúdo e à expertise de quem está aqui em São Paulo. Então, quando você vai para Goiânia e você leva o teu conteúdo e a tua expertise, você também navega de braçada. Então, nós, Conecon, entendemos isso, estamos levando isso para todos os cantos do Brasil. E em breve nós vamos levar para Nordeste também, região Norte. Não, é sempre importante colocar que a gente participa de muitos eventos, né? Então, o evento para o seller ele é importante na medida em que ele vai aprender, ele vai ter contato com novas tecnologias, ele vai ouvir palestras importantes, né? Ele sai um pouco da toca, daquela coisa, daquela pressão do dia a dia, né? E acaba sempre voltando, pensando um pouco mais amplo. Às vezes ele tem uma dificuldade ele operacional, ele encontra com outras pessoas ao vivo ali e vai conversar, eu passei por isso, como você resolveu assim. Ou seja, sempre coloco que participar dos eventos é fundamental. Desde quando eu comecei a empreender, né,
mais de 30 anos atrás, eu sempre fui em eventos, eu sempre tive a oportunidade, até por conta da atividade que eu tinha, de muitos eventos internacionais, então em feiras internacionais, isso contribuiu muito na evolução dos meus negócios, né? Então, ir para a China, então a gente ouve muito isso, né? Pô, não vou para a China porque eu não tenho tempo. É lógico, é caro, precisa ter tempo, mas às vezes o seller precisa sair ali um dia, fazer que nem o Igor Savoia, né, da Naweb, ir lá, conhecer fornecedor, mesmo que naquele momento ele não faça. E participar de um evento e dar essa oportunidade de um evento numa escala menor para quem está no interior, digo menor, né, não um mega evento no AMB, não precisa disso, mas um evento com uma curadoria muito bem feita, vocês conseguem fazer muito bem. Você, como você falou, acaba falando exatamente o que esse cara do interior precisa, diferente de você falar falar com uma esmafera, que é outra dor, é outro problema, ou com um cara que está aqui no dia a dia, e tem muito mais gente para falar. Então, realmente é muito interessante isso que a gente está colocando aqui. E aí a gente pode entrar num tema aqui que é, cara, o que foi passado, né, o que aconteceu ano retrasado e ano passado já não vale hoje, né? Então teve mudanças de precificação do Mercado Livre recentes, né? Teve de peso, e aí teve mudanças na Shopee, aí teve mudanças no TikTok, enfim. De qualquer maneira, o cara tem que estar absolutamente antenado com o que aconteceu, porque se a gente voltar 3 anos atrás, é um outro e-commerce, né? Seja assim, e tem muita coisa vindo pela frente, né? Então, protocolo universal de e-commerce, que a gente foi esse ano na NRF em Nova York e pôde ver que tem esse movimento, né? De fazer isso. Tem inteligência artificial que também está impactando fortemente nesse mercado. E aí eu penso que vocês conseguem antever ou trazer isso para o seller também antes dessas mudanças? E como que vocês estão vendo um pouco esse movimento? Sempre que existe uma mudança, como a gente está inserido dentro do mercado e dentro do ecossistema, e nós temos uma atuação 360, a gente tem membro de tudo quanto é lado. Então a gente tem desde membro que está no interior da Paraíba, como o Jader, meu grande amigo que está lá, e é um cara que está super antenado com o que está acontecendo no mercado, desde um cara que está aqui em São Paulo participando de vários eventos aqui também. Hoje, dentro do Conecon, a galera que está lá faz questão de alimentar a comunidade com informação. Então a Cíntia, que é uma grande amiga minha também, ela é uma das maiores fontes que a gente tem de conteúdo. Então ela pega e-book, PDF, de tudo quanto é lugar, todos os grupos que ela tem, e começa a abastecer a comunidade. Então, tudo que a gente vê de novidade relevante, nova precificação do Mercado Livre, nova precificação da Shopee, nós pegamos esse conteúdo, pegamos um profissional dentro da comunidade que conhece muito sobre isso, e ele faz uma mentoria online. Ele entra dentro da comunidade, a gente marca uma data, um dia, mas também não pode demorar muito, porque senão as coisas são muito rápidas. Perde o time, né? Perde o time, ele entra e ele dá essa mentoria. Claro que dentro da comunidade nós temos os nossos mantenedores, empresas que estão ali junto com a gente, investindo para eles serem os mentores. Se for a expertise dele, ele vai entrar e vai dar essa aula. Ele vai fazer essa masterclass. Ou ele vai fazer um podcast falando sobre o assunto específico. Mas se eu não tiver um mantenedor específico sobre isso, aí eu chamo sempre um membro da comunidade que é especialista nisso para poder dar essa orientação. Então a gente está sempre buscando esse tipo de informação. Como a gente é muito parceiro da Biacom, a Biacom também busca esse tipo de informação, inclusive de fora, e a gente vai compartilhando informações. Essas informações da Biacom são informações de domínio público, e a gente começa a mostrar isso para o seller. E agora, na educação, a gente também tem os nossos cursos, então os nossos treinamentos. Foi engraçado que semana passada uma moça chegou para mim e falou assim: cara, eu queria um curso, só que eu queria em PDF. Eu não queria um curso em vídeo. Eu tenho filha, eu tenho marido para cuidar, eu não tenho tempo para nada.
A minha loja não está vendendo e eu quero vender no Mercado Livre. Eu quero aprender a vender no Mercado Livre, mas eu quero um PDF. Eu não quero um vídeo. Aí eu peguei e eu orientei ela. O que eu fiz? Eu orientei ela para entrar dentro do Notebook LM. Dentro do Notebook LM ela sobe os vídeos, vai pedir para gerar um documento para ela em PDF e tá tudo certo. Ela me agradeceu horrores, né? Mas para você ver como cada um tem uma necessidade diferente dentro da comunidade. E eles não sabem como atuar. E a gente está lá para poder ajudar da melhor forma possível. Mas respondendo a sua pergunta, nós estamos sempre antenados com o que está acontecendo. Mas às vezes passa uma coisa ou outra, mas sempre alguém entra lá e dá essa informação nova. Não, isso é bom. E Maurício, para a gente, né, que está aqui no Magis, que tem uma operação de automação, de trazer tecnologia, a gente sempre percebe o seller quando ele está bem preparado, né? Então, o seller que chega aqui com conhecimento, preparação, porque é um mercado que muda, é muito dinâmico, né? Então, aquele seller que passa por uma Conecon, que entende e põe em prática isso, ele acaba trazendo muito mais know-how e cresce muito mais rápido. Para você ter uma ideia, um seller hoje no Magis, o fato dele adotar a tecnologia do Magis, ele tem uma tendência aí de crescer nos primeiros 4 meses ali da inserção disso, ele cresce aí 20%, 30%. A gente tem casos até de que cresceu mais. A gente tem casos de clientes que começaram na casa de milhões, assim, de 1 milhão por mês e hoje fatura 18. Então, e a gente sempre olha que esses sellers, eles dão valor em 2 coisas. Primeiro, eles olham muito tecnologia e eles olham muito treinamento do time, conhecimento, e dificilmente esse cara bem sucedido ele está numa comunidade reclamando, né? Então, assim, é isso que eu falo. Eu já tive em comunidade lá que já teve cara que eu falei, pô, eu já comecei, eu era que nem você, construí o Magis, busquei investidor, eu nunca reclamei e você continua tendo a reclamação de 8 anos atrás. Como que você consegue? Aí o cara ficou bravo comigo. Eu falei, cara, pô. E aí você percebe que esse seller, ele não cresceu, simplesmente. Ele continua com os mesmos problemas, ou seja, ele está numa comunidade para reclamar. Enquanto os outros que, como o Igor Savoia, como eu e tantos outros, né, como você, busca conhecimento e acaba crescendo bastante, né? E tem muitas opções. E com certeza a Conecon, ela consegue trazer esse tripé, né, de ter uma comunidade ativa, vai ter um monte de gente reclamando ali da tarifa, da mudança, mas isso faz parte do show, muita gente querendo aprender. Então, e isso daí dá um molho perfeito para o cara começar a olhar o futuro, né? Porque você está aqui nesse podcast, certamente ele vai ser divulgado nas redes, junto com a gente, e a gente acaba trazendo muita novidade, né? Então, se o cara vai lá e fala, pô, vamos falar um pouco mais de TikTok, como que isso pode mudar, por que ele é um mar azul. Então eu tenho certeza que você vai trazendo esse conteúdo, o cara não ficar ali, pô, não consigo vender no Mercado Livre. Pô, cara, não consegue mesmo, e talvez você nunca vá vender, né? Como que vai ter essa mudança de venda para entrega no dia seguinte, para entregar em 15 minutos, no geolocalização? Como que isso pode impactar seu negócio? É bom, é ruim? Então, eu acho que comunidades e treinamentos, esse tripé de levar isso é fundamental. E vocês têm conseguido fazer isso de forma bem seletiva e efetiva, né? Então, acho que é muito legal entender que a Conecon pode colocar o cara a um passo à frente dos concorrentes. E aí uma pergunta, né? Você percebe, eu percebo muito isso, e você consegue perceber esse cara que é ativo, que busca educação, a mudança dele, tanto comportamental como nos números? Total. O cara que ele está empenhado em aprender, ele sempre tem sucesso. É sempre um padrão que acontece. A gente consegue identificar isso dentro da comunidade. Pessoas que estão ativas dentro da comunidade, que estão sempre perguntando, estão sempre respondendo, estão sempre buscando informação, estão sempre buscando estudar, elas sempre estão evoluindo. Mas o que a gente muito fala, sempre tem aquele, como você falou, que é o reclamão. Que reclama da tarifa do Mercado Livre, que reclama da Shopee, que reclama dos Correios. Esse cara, geralmente, ele está estagnado,
E é um cara que ele não fica muito tempo dentro da comunidade. Ele acaba saindo. Porque ele não entendeu qual é o jogo, qual é o game. Quando a gente fala muito dentro da comunidade, com os sellers, que eles têm que parar de vender produto. O produto era vendido antigamente. As pessoas compravam. Ainda hoje existem pessoas que compram dentro de... Falando de marketplace, quando eu vou vender esse copo, eu vou vender o copo, o copo, o preço e a entrega rápida no marketplace. Quando eu vou vender esse mesmo copo na minha loja própria, na minha nuvem, na minha Vtex, enfim, eu não vendo o copo. Eu vendo a transformação que esse copo vai fazer na vida de quem está comprando. Ou eu vendo o que eu, loja, defendo como ideologia para o meu cliente. Então eu crio um movimento ideológico para onde eu estou indo. Sei lá, pulseira de prata. Eu não vendo uma pulseira de prata dentro da minha loja própria. Eu vendo a democratização do luxo para qualquer brasileiro. É isso que eu vendo. As pessoas compram isso. Se elas forem comprar uma pulseira de prata, elas vão para o Meli comprar. Então é uma das coisas que a gente mostra. E o cara que é o hater dentro da comunidade, ele não fica muito tempo, mas para mim ele é maravilhoso. Eu preciso ter o hater lá dentro. Porque o hater, ele é o cara que ele vai olhar, ele não vai concordar, vai levar a minha mensagem lá para frente falando mal. Quem não me conhece vai tentar entender quem é o Conecon. Se gostar, ele entra para dentro. Entrar para fora também não dá, né? Ele entra e se ele não gostar, eu levanto um muro e ele fica lá fora. Então ele não é o tal do ICP, que o pessoal tanto fala, né? Então é muito claro esse tipo de coisa dentro da comunidade. Então esse cara que não estuda, que não se preocupa, que não tá nem aí, e que acha que aprendeu há 30 anos atrás a fazer e-commerce, que hoje ele vai fazer a mesma coisa, ele perece. Ele não evolui. Né? E eu preciso muito da ajuda da geração Z, por exemplo. Quando você fala do TikTok, eu sou um dos maiores defensores do TikTok dentro do e-commerce brasileiro. E não só o TikTok Shop. TikTok, de fato, fazer vídeo, esse tipo de coisa, as empresas perdem um canal gratuito de comunicação. Então, e tem gente que fala, não, TikTok é para criança. Não é, bicho. São 142 milhões de usuários e, em média, 2 horas de uso, né? Então, então tem gente ficando 4, 5 horas, né? Então são 2 horas, não dá para desprezar uma mídia tão potente como essa, né? Não dá, e tem muita gente vendendo. Eu falo porque eu já fiz live no TikTok, já fiz live na Shopee, e eu não sei se a galera também sabe. A Shopee tem o TikTok dela, né? Sim. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que acha que é só entrar na Shopee, tem alguns vídeos lá, mas não, tem o TikTok dela. E eu vendi muito dentro do TikTok da Shopee. Então, Cláudio, é assim, dentro da comunidade, 99% é aquela galera que está estudando, que realmente quer fazer alguma coisa. Principalmente aqueles que pagam. Porque dentro da comunidade eu também tenho o meu clube exclusivo dentro do Conecon, onde os membros eles pagam pelo acesso e acesso a podcast, acesso a vídeos, acesso a pessoas. Então, quando eles pagam, eles acreditam de fato no que a gente está fazendo. Legal. Mas quando envolve dinheiro, aí o engajamento é maior. Assim, Maurício, a gente tem um tempo aqui, né? E a conversa está fluindo tão bem, é bom falar de educação, eu gosto, né? Como você sabe, o Magis mantém uma universidade também gratuita, no nosso caso é gratuito para o seller, tem muito conteúdo, espero que em breve possamos ter alguns conteúdos de vocês, né? E eu queria entender o seguinte, quem está assistindo a gente, está ouvindo a gente e quer fazer parte dessa comunidade, quer estudar, primeiro, como fazer? E segundo, quem deve fazer? Qual é o tamanho do seller? Olha, como fazer parte, acho que de 2 formas, né? Eu posso divulgar aqui os canais que a pessoa pode entrar para poder fazer parte, Cláudio? Posso divulgar, né? Claro, esse é o espaço. Esse é o espaço, né? Bom, quem quer fazer parte do Conecon, quer fazer parte desse movimento de pertencimento, essa é a minha câmera, né? Esse movimento de pertencimento ao ecossistema de e-commerce brasileiro, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, que é @mal.guimarães com 2 S. É mal, mas é bom, né? É bom. É mal, mas é bom. Mal.guimarães com 2 S no final. Eu tô lá sempre respondendo também a galera.
Também pode entrar em contato com o Instagram do Conecon, que é @coneconoficial. Também lá nós temos alguns links onde você consegue ser direcionado para todas as ações que nós estamos fazendo. E fique à vontade para entrar em contato, conversar com a gente. Depois também esse vídeo vai ficar no YouTube? Vai no YouTube, no Spotify, na na mão de vocês. Top. Eu posso, de repente, colocar também o link no canal do YouTube? Posso, né, produção? Posso colocar também no canal do YouTube, para vocês também poderem acessar esse link e saber um pouquinho mais, né? E a outra pergunta, desculpa, Cláudio, que você perguntou. Quem é o público? Que tamanho que ele... Assim, qual que é o seller? Ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Quem é o cara que vai extrair coisas boas de vocês? Eu sempre digo que o cara que é participar do Conecon é o cara que é apaixonado por e-commerce. É aquele cara que é apaixonado por vendas, que é apaixonado por fazer a diferença na vida das pessoas. Então, os sellers, os vendedores, desde o pequeno até o grande. Ontem no meu evento, estava palestrando o Betinho, da Marabras, que faz parte do Conecon também. E é um grande seller dentro do mercado. Então, desde o pequeno até o grande, nós temos conteúdos para todos os tamanhos. E é muito importante que até o pequeno também entre, porque ele possa aprender com os grandes. E outra coisa que ninguém fala, o grande também aprende com o pequeno. E aprende muito. Porque às vezes o grande está fechado numa bolha dele que ele não consegue sair e não consegue entender, por exemplo, o que o TikTok está fazendo e os pequenos estão fazendo também. E os consultores de e-commerce, empresas de tecnologia, né, como vocês que estão aí mudando o mercado de e-commerce brasileiro, também tem um lugar dentro do Conecon para que vocês consigam trazer todo o conhecimento. O Cláudio, com todos os teus anos, né, de e-commerce, de mercado, fora do e-commerce também, para poder ajudar aquela pessoa que mais precisa. Dessa forma, a gente gera autoridade, porque todo mundo gosta de ter autoridade, né? E isso é muito importante. E outro ponto aqui, só para finalizar, o Conecon é uma comunidade, a gente pensa em pertencimento, mas a gente olha para o DRE. A gente olha para aquela última linha também, que no final das contas, galera, é a grana. A gente precisa de dinheiro para pagar o nosso aluguel, para a gente precisar comer, porque a gente precisa evoluir. Então, lá a gente trabalha com pertencimento, mas a gente também trabalha com geração de negócios. Muita geração de negócios. E isso funciona super bem, porque quando eu confio, e uma coisa que eu sempre falo, quem vende não é o vendedor. Quem vende é o marketing. O vendedor só tira objeção e negocia prazo e preço. Não. O marketing é que vende. É o marketing que vai te fazer ter o desejo de comprar alguma coisa. Não, muito bom. E Maurício, a gente chegando aqui, né, ao final aqui, queria que você mandasse uma mensagem para o seller que não faz parte da comunidade. Enfim, queria que você desse a sua mensagem final aí para a galera. A minha mensagem, e é uma das coisas que eu mais defendo hoje dentro do e-commerce brasileiro, olhando muito para a neurociência e para o neuromarketing, é: não venda produto. Venda a transformação que o produto faz na vida do seu cliente. Sempre não venda o produto. E uma última frase. Não convença, gere desejo. O convencimento funcionava lá atrás. Hoje em dia ninguém mais quer ser convencido. Gere desejo no seu produto, gere desejo no seu serviço. Gere desejo na cabeça das pessoas. Com o desejo, você consegue qualquer coisa. Muito bom. E Maurício, falando agora, né, a gente encerrando esse episódio, acho que a gente falou bastante de comunidade, da importância da comunidade dentro do e-commerce, que e-commerce não tem um ponto de chegada, né? Ele sempre está se afastando, então você sempre está correndo atrás, você começa pequeno, médio, grande, tem alguns que começam pequeno, médio, grande, depois quebram, depois voltam de novo e aí permanecem lá grande porque aprenderam, né? Então a gente falou um pouco disso, falou o quanto é importante essas comunidades para você saber que você não está sozinho nessa jornada, que tem muita gente interessada em ajudar, tem muita gente passando pelo mesmo momento. Então, acho que a ideia hoje desse nosso papo foi exatamente essa, de trazer uma nova perspectiva para você, vendedor, entender que
tem mais gente aí no mercado, tem mais gente que pode te apoiar e mais do que isso, tem instituições, tem grupos e instituições como a Conecon que pode dar um empurrão muito mais forte para você, potencializar aquilo que eventualmente você vai levar um ano para aprender, você pode aprender em meses, mesmo porque o que se aprende hoje, daqui a pouco você tem que aprender de novo, e essa é a ideia, né? E o Magis, esse podcast, o Magis, a gente está aqui para trazer conhecimento para vocês, né? E os próximos episódios vocês vão ver que tem muita coisa boa vindo pela frente. E, mais uma vez, Maurício, porra, muito, muito obrigado pela sua presença, ter se deslocado até aqui, ter me esperado aí da minha última reunião. O convite está aberto para você, sempre que você tiver novas coisas aí para falar. Você tem o nosso contato, indicar conteúdo também, indicar pessoas para participar aqui do Papo de Seller, alguém que porra, foi super legal. Você fala, cara, esse cara vale a pena ir lá, porque ele tem uma história muito legal. Então a gente também quer aceitar convites, indicações suas para os novos convidados. E a gente está chegando aqui ao fim. Mais uma vez, Maurício, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um abraço a todo mundo que faz parte do Conecon, os membros, o pessoal que trabalha lá, como você. A gente tem um carinho bastante grande por vocês. Eu espero que a gente se encontre muito e muito mais vezes. Obrigado, Claudião. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Então tá bom, pessoal. Era isso que a gente tinha para passar para vocês. Fiquem ligados que a gente tem muita novidade nos próximos episódios. Valeu e até mais.